No capítulo 45, no campo da música, o enfermeiro estava levando o André para o lugar que eles têm de lazer, que toca música. E aí ele estava explicando para André algo que eu achei muito interessante. Existia o lugar central, onde pessoas que conseguiam entender e sentir melhor a música sublime lá se reuniam, e tinham outros grupos ali concentrados para pessoas que apreciavam música, mas não chegava a ser a música sublime. Existe uma diferenciação, né? Então, as pessoas iam nos pontos em que elas mais se sentiam tocadas, mais se sentiam conectadas, numa troca, né? E tinha essa diferenciação. Porque é óbvio que, mesmo no plano espiritual, alguns espíritos estão mais elevados que outros. Alguns espíritos estão mais sensíveis às influências mais sensíveis, talvez, do plano superior ao deles, e outros ainda talvez mais conectados a produções mais terrenas. Então, não que não deixem de ser boas, mas é questão de o que vai tocar a alma e o que vai tocá-lo de um modo que ele vai se sentir bem, né? Então, eu achei interessante. É um detalhezinho, mas eu achei interessante. Tem um complemento ainda nesse capítulo que eles dizem que muitos dos artistas terrestres que produzem essas composições musicais, obras de arte, livros, mas que tocam a gente de um modo diferente ou que parecem ser mais especiais do que outras, né? São seres que foram inspirados pelo plano superior a criar algo um pouco mais conectado com essas energias sublimes. Outras vezes, esses artistas são levados para o plano espiritual para verem essas produções artísticas e, quando retornam lá para o seu corpo, tentam reproduzi-lo da maneira mais próxima que conseguem. Claro, de um modo ali inconsciente, né? A maioria não vai se lembrar de que foram levados, de que foram inspirados, não vão lembrar, mas reproduzem. E aí a gente tem, por exemplo, né, vamos pensar, né, no Beethoven, acho que é do Beethoven, a sinfonia lá do Glória, Glória, Aleluia. Então, você vê músicas que chegam a tocar de um modo penetrante na nossa alma, a Última Sinfonia e essas coisas, assim, que você vê que tem um teor diferente, que toca de um modo diferente em nós. Muitas vezes são essas produções que ou foram inspiradas e na hora que a pessoa estava compondo ou criando, ou ele foi até o plano espiritual, verificou e tentou reproduzir. Muito legal. Outro pequeno detalhe, mais importante, que eu também verifiquei nesse capítulo, é que ali haviam reunidos espíritos de graus e de inteligência e elevação espiritual diferentes. Tinha uns mais inteligentes e outros menos, outros mais elevados e outros mais elevados e outros menos. E André, ele conseguia perceber que os mais elevados naquele espaço restringiam, né, o seu poder intelectual, restringiam suas vibrações para não ofuscar aqueles que tinham menos, para que assim eles conseguissem congregar no mesmo espaço, interagir e não ficarem constrangidos ou com dificuldade de interagir. Eu achei isso muito bonito, porque muitas vezes na Terra tem muitas pessoas querendo se mostrar que é mais inteligente, mostrando que é super, nossa, como sou bom, nossa, como sou maravilhoso. E quando você vai ver no plano espiritual, essa pessoa, ela até restringe o seu poder intelectual para estar com os outros, para às vezes poder congregar, interagir, estar na mesma linha ali sem constranger a pessoa. Claro que ela não está tentando ser outra coisa. É simplesmente porque aquela outra pessoa não conseguiria muitas vezes interagir ou se sentiria acuada ou envergonhada. Então ali, assim, desse modo eles conseguiam ter uma conexão. Claro que a pessoa depois poderia voltar a ser o que ela era, mas era ali um momento de divertimento, de congregação
em um ambiente salutar, né? Então, para que eles apreciassem a música, absorvessem aquelas energias, se restaurassem energeticamente. Então, né, é muito bonito, muito bonito. Próximo, no capítulo 46, Sacrifício de Mulher, a mãe de André, que não sei se vocês se lembram, está num plano superior ao dele, diz que vai reencarnar. O André fica muito surpreso, diz, por que você vai fazer isso? Não precisa. E ela diz que vai fazer isso pelo seu marido, o Laerte. Ela diz que tentou de tudo para ajudá-lo e que seus superiores, né, também analisaram o caso e viu que não tinha nada que ela pudesse fazer para ajudar ele, mas que, né, não havia mais nada. A não ser que ela descesse ao inferior. Lembra que a gente falou do mais inteligente restringir sua inteligência para congregar com o outro? Ou seja, não tinha como Laerte subir até eles por causa do estado que ele estava, então ela desceria até ele e os dois reencarnariam juntos. Não ficou muito claro para mim a certeza de que se ele será filho dela, o Laerte, ou se ele vai ser esposo. Minha hipótese é de que vai ser esposo, porque ela fala que ela vai se reunir a Luísa, que foi filha dela na Terra, para ajudar o Laerte a reencontrar o caminho certo. Então, pelo que eu entendi, e essa é a minha hipótese, o Laerte, né, pai do André, esposo dessa senhora, ele vai reencarnar como filho daquela que foi sua filha na Terra, Luísa, depois se apaixonaria, né, e casaria com a sua esposa, que também foi sua esposa na outra vida. E aí, as mulheres que estavam perseguindo o Laerte, mulheres que ele errou em vida, né, levou para o caminho errado, acho que teve envolvimento sexual, acho que teve um envolvimento íntimo, né, fez elas saírem do caminho certo, e quando ele morreu, elas perseguiram ele. Elas vão reencarnar como filhas dessa mulher, da mãe do André. E aí a mãe do André fala que no final vão todos estar reunidos sobre o seu seio materno, né? Sobre os seus cuidados, para que ela possa ajudar os dois, os dois grupos, essas mulheres e o ex-marido, que vai se tornar marido de novo, para que assim ela conseguisse ajudá-lo de uma maneira mais direta. E ela fala que para isso foram preparados uma reencarnação imediata para ele. E o André se surpreende, nossa, mas é sem ele saber, sem ele entender direito. E ela fala assim, tem casos que essa reencarnação imediata é permitida e meio que quase contra a vontade da pessoa pela necessidade daquele espírito, né? E meio que o Laerte aceitou naquela hora a reencarnação para se livrar dessas mulheres que ele errou e que ficavam perseguindo ele. E essas mulheres quase que atrapalharam a reencarnação dele, quase que fizeram com que fosse ceifado ali aquela conexão, mas eles conseguiram contornar a situação. Então, né, muito bonito isso. Ela decidiu reencarnar não por ela, mas pelo marido e por essas mulheres que ele errou, para conseguir ajudá-los e assim poder todos ficarem unidos e ficarem bens. Então, ele não conseguiria subir até ela, não importa o que ela fizesse como espírito. Então, ela precisou descer ao mesmo nível para ter agora uma chance de poder ajudá-lo. E aí, ela pede para o André ficar de olho nas irmãs que estão no umbral e para estar auxiliando eles sempre que possível, para que eles consigam atingir esse objetivo de auxílio, de ajuda, de renovação e etc. Achei muito bonito, um verdadeiro ato de um amor, de um sacrifício que vai além de si mesmo. Ela se mostrou uma grande mulher. Isso também mostra o quanto tem coisas que não dá para fazer no plano espiritual.
Existe o limite do querer daquele espírito. E por isso que a reencarnação não serve para muitas coisas. Tem um limite que não dá para o plano espiritual ultrapassar. Porque passa do livre-arbítrio do outro, no sentido dele, não quero receber ajuda. E aí não vai receber. E às vezes, reencarnando, ele consegue receber essa ajuda de maneiras indiretas e se abre para a renovação. Então, a gente precisa entender que também para a gente receber ajuda e melhorar, a gente precisa estar aberto a isso. E que se não tiver, outras medidas precisam ser tomadas para que você possa ser ajudado e melhorar. Muito interessante, né? No capítulo 47, A Volta de Laura, eles retomam algo num parágrafo que a gente já conversou antes, mas eu acho muito importante da gente estabelecer na nossa mente para jamais esquecer, porque isso faz toda a diferença. Eles estavam falando, né, que, novamente, que eu já citei antes, a atmosfera do nosso lar, ela é estabelecida por causa dessa comunhão de todos os moradores em prol do bem. E assim eles vão criando uma atmosfera na qual eles se comprometem a pensar o bem, a falar o bem, e isso vai criando uma atmosfera. Então quando eles tiverem algum problema, temerem, o que acontece? Em vez de eles se entregarem ao desespero, ao egoísmo e etc., eles vão tentar se manter perseverantes. E isso vai fortalecendo aquela atmosfera. E aí eles dizem nesse parágrafo que, mesmo se uma pessoa acabar estiver, né, naquele momento, com os pensamentos deturpados, se ela estiver meio desequilibrada, falando ali coisas não muito legais, ou pensando coisas não muito legais, o ambiente está tão estruturado, está tão bem fundamentada aquela atmosfera, que ela vai agir como uma defesa natural perante aquele pensamento, perante aquele estado. Então, ela vai estar te ajudando a voltar para o mesmo equilíbrio, para a mesma ressonância, para a mesma sintonia. Ela vai estar te influenciando positivamente. Existe uma frequência de vibração que permeia as vivências, matérias e estados diferentes. Então, a gente pode imaginar que mesmo que a gente saia da frequência, se aquela atmosfera está tomada e sendo alimentada diariamente por uma frequência específica, mesmo que você saia da frequência, aquela frequência maior vai continuar te influenciando até que você retome o seu estado no momento adequado. Então, assim, isso o mesmo vale para um lugar negativo ou mais complicado, que é o que eles reforçam em relação à Terra. Eles falam que, no caso da Terra, se a pessoa tenta manter pensamentos positivos, ela tem mais dificuldades, porque a atmosfera é tão bagunçada e caótica em relação a isso, e muitas vezes mais tomada por contaminações negativas, uma frequência negativa, que aí a pessoa ela tem que fazer muita força, ela tem que ter muita força de vontade para manter uma frequência positiva. O mesmo lá no nosso lar. Só que assim, se no nosso lar a pessoa só estava num desequilíbrio, e aí a atmosfera ajudou ele a voltar à frequência dele, a frequência positiva. Mas se a pessoa decide ali por alimentar aqueles pensamentos negativos, aquele desequilíbrio, como o André já falou sobre isso, ela vai acabar não ficando mais naquele lugar, porque ou as pessoas vão intervir, tentar ajudá-la, mas ela também não vai conseguir mais permanecer naquele lugar, naquela frequência, porque a gente busca semelhantes, né? Enfim, mas essa questão da atmosfera é algo muito legal, muito importante, para a gente perceber que a nossa vivência contribui para uma atmosfera ou pode estar prejudicando uma atmosfera, né? E que isso vai nos influenciar numa lei de retorno e influenciar aos outros. Por isso, a gente está se aproximando um período político que normalmente é tomado de muitas energias de conflito e confusão. Então, que nós possamos estar emanando confiança de que quem quer que esteja ali liderando, quem quer que seja escolhido, que ele possa fazer o melhor, possa fazer o bem, que Deus esteja guiando, independente de quem for.
para que a gente contribua para uma atmosfera positiva, para que assim, independente de quem for, a pessoa consiga estar sendo influenciada por energias positivas e fazendo melhor para todos. E por aí vai. Se é um período de tragédias ambientais, o nosso pânico, o nosso horror não vai ajudar. Ele simplesmente vai contaminar ou vai ampliar uma atmosfera de desespero. E se a gente contribui com fé, esperança, coragem, a gente ajuda a minar aquelas forças e a propagar outras. Então, essa questão da atmosfera eu achei fundamental para a gente sempre considerar. Bom, próximo. Tem um pequeno comentário ainda no mesmo capítulo que o mentor está dizendo que o campo das ideias também é esse campo de batalha de forças, que nem a gente está falando da atmosfera. Mas, quando estabelecida uma chama luminosa baseada nas leis de Deus, quando é estabelecida essa chama da luz divina, ela jamais se apaga. Ela pode estar com menos intensidade na luz e outras vezes com mais intensidade, mas a partir que se instala a chama divina, ela nunca se apaga. É o que ele disse, eu achei isso muito bonito. A partir do momento que a gente desenvolve o princípio divino, o princípio ali que a gente tem em todo mundo, mas trabalha isso, aquilo não se apaga, pode passar por intempéries ali, mas não se apaga. Bastando a gente lembrar o caminho para reacendê-los ou aumentar a luz, aumentar aquela chama que passou a brilhar pouco em algumas ocasiões. Eu achei isso muito legal. Para a gente também lembrar que o campo das ideias é tão importante quanto o campo físico, das forças energéticas, etc. São batalhas que a gente trava consigo mesmo, e uma interfere na outra, o mental interfere no físico, o físico interfere no mental. São batalhas diárias, batalhas que nos influenciam, batalhas que modificam a nossa vivência, e a gente tem que dar devido valor para as duas, sabe? E nisso ele acrescenta, se a gente alimenta ideias do bem, elas vão nos ajudar a progredir. Agora, se a gente alimenta ideias do mal, elas vão ser um veneno na nossa vida, uma raiz venenosa que vai contaminando e destruindo todas as nossas habilidades, potencialidades e tudo mais. Bom, próximo, ainda no mesmo capítulo, eles estão falando, né, que a senhora Laura, a matrona lá, ela vai reencarnar e ela está muito preocupada com várias coisas, e eu achei um ponto muito importante. Eles estavam falando que ela tinha tantos bônus hora que ela podia ter alguns benefícios nessa reencarnação. E um deles, que ela utilizou esse bônus, foi para que houvesse um cuidado em relação aos ascendentes biológicos que vão constituir o seu novo organismo. Eu não entendi muito bem o motivo dela estar tão preocupada com esses ascendentes biológicos. Eu, assim, na minha interpretação meio por cima, eu acho que ela nasceria de um casamento de primos, ou teria alguma questão relativa a uma problemática genética de gerações ali daquela família. Ela estava com medo de herdá-los. Mas olha só que legal, os seus bônus horas podem se tornar um facilitador aí na reencarnação, de você não precisar vivenciar uma questão de uma dificuldade genética, porque aí os mentores vão auxiliar a sua reencarnação de modo a influenciar ali na sua constituição, para que você não herde essas questões, para que você não herde, porque você não precisa lidar com as suas bônus horas, você escolheu e isso lhe permite. Então, olha só que magnífico, né? A lei da criação está sobre a influência também da vontade das forças espirituais, né? Da vontade de Deus, mas com a ação, com o mecanismo dos benfeitores. Então, há muita possibilidade aí do campo genético, do campo espiritual de intervenção na matéria. Eu achei isso muito legal. A gente fica pensando, né, até onde pode haver uma influenciação espiritual, até onde eles conseguem chegar. E olha só, eles conseguem fazer com que você não herde determinada questão genética, provavelmente favorecendo os genes mais dominantes e os recessivos, de modo que eles fiquem lá sem precisar serem ativados ou algo assim, ou eles simplesmente alguma manipulação que os dominantes
se exerçam, se prevaleçam e os recessivos, sei lá, não fiquem, algo do gênero, mas incrível, não? Incrível o poder de capacidade da espiritualidade na intervenção da matéria. E o livramento que a gente pode ter de certos problemas e dificuldades se a gente conquista os nossos bônus hora. Não que a gente vai fazer caridade só pelos bônus hora, mas é mais uma coisa no bem, vocês não acham? Se a gente não quer fazer às vezes o bem pelo bem, que às vezes a gente faça pelos bônus horas, pelo menos, para interceder por nós e pelos outros. É menos, talvez, do que uma caridade de coração aberto? Talvez, mas pelo menos a gente está fazendo bem ali, mesmo que seja para intervenção de mim ou do próximo. E isso pode ser um facilitador muito interessante para a gente só viver aquilo que tem que viver, e não problemas a mais. No capítulo 48, Culto Familiar, antes da senhora Laura renascer, eles estavam reunidos para conversar com o marido dela, né, que também seria novamente marido na Terra. Então ele já tinha reencarnado alguns aninhos, então ele era criança. Mas aí como realizar essa reunião? Por quê? As emoções daquele que estariam na Assembleia quanto as dele poderiam afetá-lo negativamente e, por exemplo, ocasionar o desprendimento do espírito dele do corpo físico. Porque essas coisas acontecem, gente. Dependendo da impressão do que estiver acontecendo com o espírito, pode acontecer um desprendimento devido à força da emoção, algumas coisas assim. É algo que eu não tenho muito conhecimento, mas já ouvi falar sobre que o cordão, né, umbilical ali que liga o espírito ao corpo pode ser rompido, mas acho que quais casos, em quais situações específicas eu não sei, mas eu sei que tem a ver com uma forte impressão, uma forte emoção, que assusta ali o espírito de um modo muito profundo. Bom, ou que assusta ou que o perturba muito profundamente, algo do gênero. Então, para proteger esse senhor, ele iria vir para o nosso lar de uma maneira especial. Eu vou até ler uma parte. À distância de 4 metros, aproximadamente, havia um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvidos na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Então, era um globo cristalino, era uma bola de vidro, no qual tinham fios na parte inferior que ligavam a um alto-falante. Quando o espírito desse senhor fosse visitá-los, ele iria aparecer dentro desse globo. E os que estivessem na reunião estariam do lado de fora desse globo, né? Não poderiam tocar, não poderiam encostar e vice-versa. E esse globo iria proteger, iria blindar as energias, fazendo com que elas não chegassem a ele, né? Então, iria blindar ele das energias externas, como também, eu vou comentar que houve um processo interno de uma substância que também blindou ali, equalizou, neutralizou as próprias energias dele, para ele também não gerar uma forte emoção ali que o complicasse. Então, novamente, o externo blindava as energias de fora não chegavam, como também teria uma coisa interna que iria neutralizar. E eu estou lendo aqui num pedaço que eles falam que a constituição desse vidro, desse cristal, desse globo, é um material isolante. E eu fico pensando, nossa, quantas máquinas e aparelhos o plano espiritual não deve de ter, que a gente não faz nem ideia, não tem nem conhecimento, e que atuam sobre essas questões das cargas elétricas, energéticas. E o quanto a gente ainda não faz ideia, assim, das possibilidades, das capacidades. Um cristal que age ele fala um tipo lá de cristal na visão do André, porque ele está olhando de fora, mas ele não tem conhecimento do material, mas esse tipo desse cristal, que um dia a gente vai saber que material realmente mas que isola as energias de fora do globo. Então, nossa, é muito legal isso, eu acho fascinante. Bom, aí chegou no momento em que o espírito apareceu dentro daquele globo.
Aí o globo ele foi tomado por uma substância cinzenta leitosa. Então a gente imagina que é entre um cinza e branco, mas parecendo, quando ele diz leitosa, a gente imagina que parece que tem uma textura um pouco mais densa, não é uma fumaça de poeira, não é uma fumaça assim de um ar poluído, e sim de uma densidade, um cinza meio denso, meio leitoso. E nisso, em vez dele aparecer como uma criança, esse senhor ele apareceu lá como o senhor de meia idade, que era como ele se viu já na outra encarnação. Então era a imagem que ele tinha já em si de quem ele era. Provavelmente depois desse seu renascimento e com as suas vivências novas na Terra, ele vai formar uma nova imagem de si. Mas essa era a imagem dessa reencarnação anterior dele. Então ele apareceu lá com a aparência, né, de um senhor, mesmo sendo criança na Terra. E aí ele não conseguia falar muito bem, abordar grande e longamente um discurso. Parecia que aquela substância estava meio que contendo as coisas, assim, porque pensem bem, ele vai retornar para um corpo infantil. Se a gente, quando renasce, é um processo de encolhimento do espírito, para que a capacidade do espírito esteja condizente com a capacidade do corpo, e assim a gente possa se desenvolvendo, e aí o espírito vai se expandindo ali dentro de nós, vai se desenvolvendo junto, e aí as habilidades vão sendo desbloqueadas, destravadas, e a gente vai chegando numa maturidade do corpo e numa capacidade de manifestação de espírito, né, equivalente e tal. Então, se ele tivesse uma capacidade intelectual ali naquele globo muito livre, muito solta, farta, para ele retornar ali para o corpo da criança seria uma grande complicação, porque aí não estaria condizente com o processo de desenvolvimento, não estaria condizente com a maturidade ali daquele corpo, então seria um grande problema para ele. Então ele só conseguia ali lampejos ali de uma claridade, de um raciocínio. Ele conseguia entender o que os outros estavam falando, isso não era um problema para ele, ele conseguia entender, mas ele não conseguia elaborar grandes coisas. Ainda assim ele falou com a família, falou com seriedade, com sobriedade, mas coisas curtas, breves, mas mostrando que estava entendendo o que estava sendo dito, absorvendo aquilo, e falou pontualmente ali, mas com a seriedade e a sobriedade. Então, assim, a gente vê que existe uma necessidade de respeitar estágios, respeitar processos, que não adianta a gente querer burlar isso ou achar que é tudo mágica no plano espiritual. Até o plano espiritual tem que respeitar o estágio ali material para conseguir fazer o que tem que fazer. Então, tudo, eles têm aparelhos, têm métodos, mas eles não podem burlar o tempo das coisas. Não podem prejudicar ou complicar o espírito, sendo que o espírito está atrelado a uma lei da matéria, que ali ele só, se seu espírito, sei lá, se desenvolver, se expandir antes da hora, ele pode não conseguir se conectar direito com o corpo novamente, sei lá como é que vai ser o desenvolvimento intelectual deles depois, entendem? Se eles deixam livremente ali para ele conversar e a sua mente se expande, sua capacidade se expande, e depois quando ele volta para o corpo, como é que vai ser? Com uma cabeça muito mais adiantada do que o de uma criança, como que vai ser essa vivência? Não dá, não pode ultrapassar o tempo das coisas, e para isso seu processo não pode ser prejudicado. Então tudo tem uma contenção com um motivo, tudo tem regras por um motivo. Eu achei isso muito legal. Não sei se ficou confuso para vocês, mas eu achei isso muito legal. Se ficar confuso, vocês me falam que eu tento explicar um pouco mais nos comentários. No capítulo 49, Regressando a Casa, André tinha retornado para sua casa na Terra para visitar sua família e filhos, e ele encontrou um novo homem na casa, sendo o novo marido da sua esposa. Ele estava muito enfermo, esse homem.
André ficou muito mal, teve muitas questões que ele enfrentou nesse capítulo, mas eu queria ressaltar uma parte, né, que esse homem, ele estava enfrentando um problema respiratório. Ele falou, André falou que haviam 3 figuras escuras sobre ele, tentando agravar-lhe o padecimento. Vejam bem, olha só como é importante a oração. Por quê? Quando a gente está lidando com a doença, seja qual for a doença que estiver nos acometendo, se a gente não estiver orando, a gente pode sim estar suscetível a influências espirituais que agravem e dificultem o nosso estado. Mas a pessoa ela está muito fraca, ela não consegue orar. Então, quem esteja com ela, ore por ela. Por quê? É nisso que a gente consegue uma blindagem, que a gente consegue uma proteção, que a gente consegue algo para que a pessoa só lute ali com a questão física, né, da própria doença. E esse senhor, né, o novo marido lá, ele estava quase desencarnando, porque o estado dele estava tão grave e essas figuras pioravam tanto o estado físico dele, que ele já não estava quase mais aguentando. Então isso é um lembrete para a gente ter em mente sempre. Está doente? Ore. Ore pela sua proteção, pela sua melhora, mas ore pela sua defesa. Ore. Se você ficar sem orar, você pode estar suscetível pelo seu estágio de fragilidade mental, ali, física, você pode estar suscetível a ter o seu estado agravado por figuras, espíritos que não lhe querem bem, ou que estejam sendo só zombeteiros, passando por lá e querendo dificultar a sua vida porque sim, só porque sim. Próximo, ainda no mesmo capítulo, uma das filhas de André estava registrando a presença dele sem saber, a visita dele sem saber. E ela estava chorando, né, de saudade do pai. E o André foi falar com ela, né? Ela estava acordada, estava ali no corpo físico dela, falando sobre saudade do pai. E a família ali não estava recebendo muito bem, porque eles estavam agindo do jeito assim, né? Deixa os mortos mortos e etc. O capítulo é comprido, tem muitos motivos aí para esse estado. Mas o André foi falar com ela. E ele disse que ela não registrou o que ele falava com os ouvidos, ou com... ela não conseguia ver ou ouvir ele, mas ela registrava subjetivamente a feição de pensamentos confortadores. Então, isso é muito importante da gente sempre lembrar como que funcionam esses processos. A pessoa não precisa ser médium para registrar algo, né? A gente tem nessa nossa parte inconsciente, onde a gente registra essas questões espirituais. Então, ela estava sendo confortada e ela teve ali, depois gerou-lhe um sentimento de conforto, fé e paz, porque ela registrou as palavras dele inconscientemente, a presença, o conforto, o bem-estar. Por isso que aqui na Terra a gente precisa aprender também a interpretar as nossas intuições, a ver como está a nossa sintonia e a partir disso interpretar nossas intuições para ver o que a gente está registrando também, o que a gente está captando dos ambientes que a gente vive. Então é só prestar atenção na intuição? Não, você tem que prestar atenção primeiro na sua energia, no seu equilíbrio, no jeito que você está vivendo, porque isso foi uma médium muito nobre que já explicou, você só vai conseguir ter certeza, ou uma maior certeza sobre a sua intuição, se você estiver com mente, coração e espíritos numa mesma ressonância do bem. Do contrário, você não vai poder ter certeza, você não vai conseguir ter certeza, porque aí pode ser seu orgulho falando, pode ser seus pensamentos induzindo uma percepção, pode ser seu espírito resvalando, manifestando um desequilíbrio. Então, primeiro prestem atenção na sua vivência e depois no que a intuição está dizendo, que aí você vai ter mais certeza do que está sendo dito. Do contrário, não vai ter e vai se complicar e vai tomar decisões impensadas e descabidas. Mas perseverante é uma questão de emergência, eu preciso muito conseguir. Tá, então você se pergunte o que Jesus faria.
Aí você vai poder ter um pouco mais de embasamento. O que Jesus faria? Não sei o que Jesus faria. Abre a Bíblia, lê, e você vai ter mais noção. Ou ver alguém falando sobre, alguém bem estudado falando sobre a Bíblia e tudo mais. Mas pergunte-se o que Jesus faria. Aí já dá para ter um pouquinho mais de equilíbrio e noção. Bom, ainda no mesmo capítulo, André decide ajudar esse senhor. Ele passa por todas as indagações internas e decide ajudá-lo. Mas ele ficou exaurido nesse tempo que ele estava na Terra, porque, lembrem-se, a atmosfera do nosso lar o alimentava, a comunhão fraterna com seus amigos lhe alimentava. Lembram-se dos outros capítulos que a gente conversou? A simpatia fraterna, o amor fraterno o alimentava. E ali ele estava sem o alimento da própria atmosfera, sem o alimento dessa comunhão fraterna. Ele estava sozinho, ele estava exaurido. O ambiente, ele não conseguia extrair muitas forças, ele estava cansadíssimo. Então ele decidiu chamar por uma intervenção. E ele chamou pela Narcisa, aquela que era sua companheira enfermeira lá, que estava trabalhando nas câmeras. Ele se ajoelhou e orou por ela, contando o que havia acontecido em pensamento, orando. E ela recebeu aquela oração, ela ouviu com a cabeça dela, ou seja, ele conseguiu transmitir pensamento e chegou até ela. Ela ouviu o que ele estava pedindo, o que ela estava querendo, a súplica dele, e ela foi até ele, volitando. Ela saiu de nosso lar, foi até ele e foi ajudá-lo. Eu achei essa parte linda, porque o nosso pensamento chega, ainda mais com uma intenção tão nobre. Ele passou por cima de todo orgulho, toda pequenez, toda vaidade e estava intervindo pelo novo marido da sua mulher. E isso fez com que ali ele conseguisse atingir uma vibração diferente e com isso conseguir desenvolver novas habilidades ali como espírito, ou desbloquear novas habilidades, sei lá. E aí, para conseguir ajudá-lo, a Narcisa buscou elementos da natureza. Para isso, ela foi do lado de fora e chamou a ajuda de outros espíritos. Espíritos que cuidavam da natureza. Sim, tem espíritos que cuidam dos seres humanos, espíritos que cuidam dos animais e tinha espíritos que cuidavam da natureza. Agora, os serviços específicos que eles faziam, eu não sei. Tinha uma questão ali de catalogar, de ter noção de quais recursos estão na região e cuidar, mas assim, o quanto e como eles agem eu não sei. Mas esses espíritos voltaram com os elementos que ela pediu. E o que eles pegaram? Eles pegaram os fluidos emanados pela planta que ela queria. Ela pediu fluidos de uma árvore específica de eucalipto. E aí aquilo que era emanado, pois tudo tem magnetismo, tudo tem força viva. Aquilo que era emanado, eles retiraram e levaram para ela. E aí tem aquela propriedade do objeto, da matéria a qual eles correspondiam. Ou seja, o magnetismo, o fluido deles, da árvore, vai ter as propriedades da árvore. O magnetismo fluido do eucalipto vai ter as propriedades do eucalipto. Então, ela juntou essas substâncias com outras coisas que ela havia trazido do nosso lar e com isso foi aplicando os remédios, o que ele necessitava para se curar, aquele senhor. Eu achei isso muito legal, porque ela explicou com isso que tanto o ser humano é capaz de doar fluidos, ou seja, magnetismo, e toda a complexidade que envolve o magnetismo, quanto também os elementos da natureza são capazes de doar fluidos, de emanar e doar. Só que imagino que para retirar esses fluidos tem que ter uma inteligência ali necessária para não prejudicar a integridade da estrutura da planta, porque eu já vi casos na literatura espírita que a pessoa retirava ali átomos de antimatéria, e isso fazia com que o objeto morresse, a planta morresse na matéria. Então eles devem ter uma sabedoria específica de como manusear isso. Eu achei isso muito legal, muito interessante. As árvores, as plantas, elas também emanam fluidos que o plano espiritual utiliza para nos curar, para nos
melhorar, para nos ajudar. Eles não usam só fluido e substância do mundo espiritual, usam também daqueles que são emanados da Terra, das substâncias, das forças da Terra. Muito legal. Capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar. Uma última citação aqui do nosso estudo desse livro, um último parágrafo. André está muito curioso acerca do transporte, né, no nosso lar, como ele aprendeu a volitar, né, ou ele chegou na vibração que lhe permitia, vibração interior, né, ele passou por umas provações, para quem não viu os outros vídeos, ele passou por umas provações, superou muitos sentimentos mundanos ou inferiores, e ele chegou ali e fez um ato de sacrifício, de amor universal, de benevolência muito grande. E aí ele conseguiu chegar na possibilidade de volitar. E aí ele está perguntando lá para Narcisa, né, por que o transporte dentro do nosso lar não é a volitação, porque eles têm o aerobus. E como eu já disse no vídeo sobre a música, que muitas vezes naquele lugar de confraternização, os espíritos mais inteligentes, eles diminuíam um pouco a luz deles, a capacidade deles ali perante os que sabiam menos, para eles conseguirem comungar juntos, aproveitar o momento juntos e sentirem, né, e ficarem bem, e não constranger aquele o irmão que é do bem, está no bem, ali está na mesma comunidade, só que é um pouco inferior intelectualmente ainda, ou emocionalmente, ou moralmente. Bom, o mesmo para a volitação. Para não constranger, para não complicar a vida daqueles que não conseguem volitar, todos eles fizeram um pacto em conjunto para que o modo de transporte fosse um só, que fosse o aerobus. Assim, por exemplo, aqueles que ainda não conseguiram chegar no estado da volitação não ficariam constrangidos, não se sentiriam atrasados ou menores. Eles se sentiriam assim juntos, pertencentes à mesma comunidade. A gente vê nisso como é importante esse senso dessa comunidade, desse comum, mas não quer dizer, por exemplo, que os que conseguiam volitar tinham que assim, sacrificar essa capacidade no sentido de, nunca mais vou volitar na minha vida. Não, é que só perante esses irmãos, eles optavam por esse outro transporte, para que assim isso não atrapalhasse esse senso de comunidade, né, com uns sentindo que uns são mais do que os outros ou algo assim, mesmo sabendo que uns chegaram sim a estados mais elevados. E claro que a pessoa não precisa falar, nunca mais eu vou volitar na minha vida. Não, se houvesse a necessidade, aquele espírito iria utilizar daquele recurso. Mas, no caso, não seria um problema eles estabelecerem o aerobus como um transporte em comum. Isso não atrapalharia a vida desses mais adiantados, não dificultaria a vida desses mais adiantados. Tudo bem que eles poderiam talvez chegar mais rápido num ambiente ou outro, mas que não seria necessário. Eles conseguiriam manter uma rotina que permitisse um funcionamento comum se fosse através do aerobus. Assim, todos poderiam contribuir com o funcionamento dessa comunidade, todos poderiam contribuir com as coisas estarem em ordem e não ficar separado, um grupo que consegue, outro que não, um grupo que estabelece uma lei de funcionamento e o outro que estabelece outra. Então, assim, desse modo, eles encontraram um ponto em comum para coabitar juntos. Então, até onde esses espíritos menores conseguiam o aerobus. Os maiores conseguiam o aerobus também? Também conseguiam. Eles só não usariam sempre a volitação, só em casos de necessidade que não precisassem ser rápidos ou não tivessem ali condição de pegar o aerobus. Assim, mantém-se uma comunidade funcionando. Isso eu acho muito legal de se discutir, porque às vezes a gente acha que os espíritos mais brilhantes têm que brilhar cada vez mais. E claro que a gente quer isso, porque quanto mais eles brilham, mais a escuridão se dissipa, né? A gente quer isso. Mas
A obtenção da inteligência implica em saber inteligência, habilidades, desenvolvimentos e etc. Implica em saber utilizá-la no ambiente adequado para as necessidades adequadas, não para constranger ou dificultar a vida daqueles que não conseguem. Claro que a gente tem que fazer uma diferença, que hoje em dia muitas pessoas se melindram frente a qualquer luz um pouquinho maior que a sua. E aí já acha que, opa, você não pode ser melhor que eu, você tem que ser menor. E não se trata disso, porque aí isso já está caminhando para questões do ego, para questões de autoestima. Nessa minha explicação, eu peço que entendam com clareza, eu estou enfatizando uma questão de funcionamento social de uma comunidade, no qual muitas vezes, para conseguir ajudar, intervir ou comungar fraternalmente com outros espíritos, muitas vezes os mais elevados, precisam renunciar ali a certas facilidades, ou mesmo diminuir um pouco ali as suas capacidades em certos momentos para conseguir estar com esses outros. E isso mostra muito do seu processo, isso é humildade, isso é fraternidade, saber que há momentos em que a gente precisa diminuir ali um pouco a intensidade da nossa luz para não ofuscar o outro, mas não quer dizer renunciar ao bem, isso não quer dizer desistir do bem, desistir das suas habilidades. Isso quer dizer adequá-las às questões. Claro que é necessário um raciocínio muito equilibrado, muito bem estabelecido para a gente não confundir as coisas, para a gente não achar que eu vou diminuir aqui a minha luz para que a pessoa não fique constrangida e a gente possa ser amigos. Mas, na verdade, aquela pessoa ela só está com questões de ego relativo ao brilho, ao seu brilho, à sua luz. Entendem? Então, tem que ter um olhar muito apurado em relação a isso. Mas eu achei muito interessante, porque através desse sacrifício, esse sacrifício que já é relativo aos mais elevados, desse amor, dessa fraternidade, eles conseguiram desse modo manter um funcionamento social, uma comunidade, mediante um ponto em comum da capacidade de todos, para que assim as coisas funcionassem adequadamente, sem separações, sem impedimentos ali, num modo que todos tinham condições ali de cumprir suas tarefas e seus deveres. Muito legal isso. Bom, aqui terminamos o livro Nosso Lar. Agradeço a todos que acompanharam, a todos que também viram vídeos sortidos, separados, ou só alguns. Agradeço a todos mesmo. Espero contar com vocês na próxima jornada, no próximo livro. Acredito que ainda o próximo vai ser mais um de André, ou eu também irei continuar com as lives do Chico, vou verificar o que eu vou fazer, mas agradeço a todos, espero continuar com vocês nessa caminhada. O meu objetivo aqui, principalmente, é aprender sobre espiritismo, conversar sobre, discutir sobre e aprimorar nossos conhecimentos. Não sou nenhuma especialista em nada, não sou nenhuma médium especial, nem nada. Eu simplesmente adoro estudar o espiritismo, criar hipóteses, conversar sobre, para que, quem sabe, desse modo, esse consolador prometido possa tanto servir para mim quanto para a vida de vocês. É um prazer ter vocês aqui comigo e espero poder estar contribuindo que seja um pouco aí também nessas vivências. E sempre que vocês deixarem comentários eu vou tentando responder dentro do possível. Até o próximo vídeo!